Bem-vindo ao Sala de Visitas. Hoje a gente recebe um veterano, um ícone da cena rock da cidade de Osasco. Nosso convidado é o Télio Romanolo. Tudo bem, Télio? Tudo bem. Como vai, Elza? Tudo jóia. Obrigada aí por ter vindo ao nosso programa. A gente vai falar bastante de rock e de música no geral, né, Télio? Bacana, estamos aqui. Prazer. Então, vamos lá. Gente, o Télio ele é músico, ele também é produtor musical e produtor de eventos. A sua história profissional começou aí nos anos 80, mais ou menos, né, Télio? Nos idos. Dates. Faz um tempinho já, né, tempinho. Télio? Bom, programas aí memoráveis da televisão, como Som Pop e Realce, seriam aí grandes influências, né, Télio, para você começar a se envolver com rock, né? Que bandas você gostava de ouvir nessa época aí, voltando aí para a década de 80? Na verdade, na minha geração era uma coisa meio assim, ainda tinha radiodifusora, e a gente meio que herdava os discos dos irmãos mais velhos, né? E minha irmã via uma coisa mais pop, assim, né? Eu acabei tendo um contato com rock um pouco adiante por conta, assim, de amigos, né? Nivaldo Maclóbios, da banda Mala Velha, que foi uma das bandas pioneiras, foi um dos caras, assim, que foi uma super referência para começar a gostar de rock. Entendi. Tua irmã curtiu o quê? Uma coisa mais pop? Pop, mas sempre tinha aquelas coisas, né, de rock que tocava na radiodifusora, né? Excelsior, a máquina do som, né? Era uma coisa, não era tão voltada para o metal, é uma coisa, eu diria, clássico pop, né? nessa faixa. Assim. Entendi. Agora, como é que foi a tua história até a montagem do seu estúdio de gravação musical aqui em Osasco? Aliás, um dos pioneiros da cidade, Télio. Então, na verdade, assim, como todo adolescente, fazia outras coisas, curtia outras coisas. E uma vez um amigo me convidou para um festival de música no Colégio Cinearte. Aliás, precisa voltar esse festival das escolas, porque é uma coisa que fomenta a arte entre a moçada. É bom que já fica uma sugestão para o nosso secretário da Cultura, o Fábio Amato. Um abraço, Fábio. Exatamente. Os dirigentes das escolas também, né? Abrir isso para a moçada e tal. E daí fui nesse festival ver a banda de um amigo e conheci, inclusive, uma Mala Velha nesse evento, né? E falei, pô, isso é uma coisa bacana, acabei aprofundando e a gente acabou tendo empatia entre os músicos, né? Falei, pô, é uma coisa que eu gostaria de fazer. E aí a gente começou a ensaiar com poucos instrumentos, parcos recursos, né, digamos assim. E 1 mês, 2 meses depois, a gente já estava participando de festivais também, né? Olha que bacana. E aí a gente participou de um festival que na época a prefeitura fazia todo ano também, inclusive era no Paço Municipal, no antigo Paço Municipal, né, atual Sala Osasco. E a gente teve o prazer de tocar com o Mala Velha, que é esse Nivaldo Maclóbios, um cara que é referência, todo mundo cultua ele aí, inclusive gente de fora, né, uma banda punk de Osasco. E aí ele viu a gente tocando, né, eles encerraram, tinha uma parada assim de ser a banda principal e tal. E eles convidaram a gente para tocar com eles, Grilos Barulhentos, que é uma outra banda super legal da cidade, e os Rapazes. E eles estavam fazendo uma temporadinha no Espaço Cultural, que ainda não era Grande Hotel, era o Espaço Cultural ali na Dimitri Sansou de Lavô. Ainda que é o Grande Hotel hoje, porém não se chamava Grande Hotel. Exatamente, acho que passou a ser Grande Hotel a partir dos anos 90, isso. Antes não era. E aí a gente teve essa surpresa, eles nos convidaram, foi uma temporada sexta, sábado e domingo, então assim, a gente tocou num festival que não ganhou, porque a gente era ruim demais, a gente estava aprendendo, né? Mas foi legal a apresentação para a primeira pisada num palco, né? E nos rendeu esse convite 2 semanas depois de fazer uma temporada já com eles, né? Mala Velha, Grilos Barulhentos e os Rapazes, que já eram bandas consolidadas, que já tinham disco e já estavam, né? Uma pegada bem legal. E foi por aí que eu comecei e aí não teve mais volta, né? Música é uma coisa que a gente acaba se apaixonando e você vai fazendo amigos e a coisa vai indo, né? Acabei trabalhando com isso. Agora, a ideia de montar um estúdio surgiu da necessidade mesmo de se ter um espaço para tocar e aí não perturbar os vizinhos e também para alugar também o horário tem um custo um pouquinho alto. Então, para você ter uma ideia, eu vou citar o Nivaldo de novo, que ele foi o cara pioneiro num monte de coisas e assim, com certeza muita gente gostava dele, né? Ele faleceu há pouco tempo e tal. E era uma coisa assim, os primeiros ensaios, assim, hoje eu não tinha até então ido num estúdio, né? Não existia muito isso aqui, né? Existia em São Paulo. E os ensaios eram feitos na sala da casa dele, assim, você passava pela sala da casa dele, a mãe dele assistindo televisão, aí você passava para o quarto dele, e os ensaios aconteciam ali, e sempre tinha muita gente no ensaio, porque ele é um cara assim super gente fina, todo mundo gostava.
E aí eu falei, poxa, eu precisava ter um espaço desse na minha casa, né? E a minha casa tem um porão na parte de baixo, que foi o que acabou virando o estúdio, né? Que eu falei, poxa, além de eu... Aí acabou saindo um estúdio nosso, no princípio, mas os amigos começaram, pô, tá tão... né, legal, a gente pode ensaiar aqui também? Pode. Começou 1, 2, quando eu vi tinha 10, 15 bandas ensaiando, e quando eu vi a agenda estava preenchida das 8 da manhã às 2 da madrugada, e muita coisa rolando, assim, bem bacana, né? Que legal. Depois dos anos 90, aí começaram a aparecer outros estúdios, mas o que foi legal, assim, de ser o pioneiro é que a maioria dos caras que tem estúdio hoje passaram por lá, assim, né? Eu posso citar o Daniel do Anjos do Apocalipse, o Daniel do Estúdio Anjos, do Piratininga, que é um super estúdio estruturado. Deixa eu ver quem mais. O Marcelo da Tribus, né, um estúdio do Jaguaré também é super estruturado. Ele passou pela gente. O Lau do Overdrive. Os próprios Sérgio do Mestre dos Magos. E, vários amigos, né? Que orgulho. Acabou abrindo a porta da minha casa e acabou virando trabalho, assim, né? Mais tarde virou selo e produtora e... Que bacana, muito bom. Hoje o estúdio não está mais lá. Ficou mais de 20 anos, né? Então, na verdade, ele ficou 30. até 5 anos atrás. Correto. 5 anos para cá, passei por um processo de mudança, até profissional, umas coisas de trabalho, e eu acabei desativando o estúdio. Só que com esse advento de novas tecnologias, né, a gente continuou fazendo projetos mobile, que a gente chama, que é de gravar shows ao vivo, de fazer projetos em outros estúdios. Então, hoje em dia, a pessoa grava na casa dela com um notebook, até nem precisa ser um notebook, um celular top, você consegue fazer gravações fantásticas. E depois vai para um estúdio, para um produtor para finalizar, ou para, sabe, buscar um plus naquele trabalho que foi gravado de forma artesanal. Mas, por outro lado, assim, na casa do cara, com toda a calma do mundo, chega do trabalho, eu vou tocar um pouquinho. Assiste um filme bacana, inspirador, pô, vou gravar mais um pouquinho. Então, muitos discos, até de caras famosos, são feitos nesse formato hoje em dia. Um cara que falou há pouco tempo, Mob, né? Todo mundo conhece, música eletrônica. Ele, fez vários discos já na sala, no quarto da casa dele. E a tecnologia nos permite isso, é muito bom, né? Todos podem gravar. Mas, assim, o funil acaba sendo mais estreito, né? Porque você tem muita produção de música e poucos canais para se tocar, né? Ainda tem esse Exatamente. detalhe, né? Agora, você contribuiu muito, né, Télio, para a construção da cena cultural de Osasco, né? Dentre diversos projetos aí que você se envolveu, a gente pode destacar o Vozes do Rock, o coletivo Rock Meio Ambiente e o atual coletivo Art Club, né? Que você leva para São Paulo. Eu queria que você detalhasse esses 3 projetos, quando nasceram, por que nasceram, de onde veio a ideia de se criarem 3 projetos? Então, na verdade, até pediria licença para citar mais um, que é o Projeto Por Trás das Fábricas, que foi o primeiro de todos, né? O Projeto Por Trás das Fábricas começou no Espaço Cultural e todos esses que é o Grande Otelo, que não era na hoje. Época. E a gente começou a fazer assim todo mês. A gente pegava sábado e domingo e ficamos dentro do teatro. A gente já estava quase morando lá, né? E era uma coisa assim de montar, e todas as bandas que existiam na época tocavam com a gente. Hoje já é mais difícil porque tem mais bandas e mais lugares para tocar. Mas assim, na nossa época só tinha isso. E era curioso que muita gente me parava na rua e falava, você é funcionário da cultura? Eu falei, não, eu sou funcionário da música. A gente está trabalhando juntos. Sempre teve esse caráter do it yourself, né? De fazer por nós mesmos. Mas lógico, a gente sempre teve apoio em algum momento, né, às vezes mais forte, às vezes menor, mas a gente sempre teve ligado tanto com o poder público como com os empresários da região, né, as empresas, e é bacana isso, né? E aí depois, Por Trás das Fábricas, a gente evoluiu um pouco, veio Vozes do Rock, né, que já tinha uma estrutura maior, as bandas já estavam tocando melhor, até por conta disso funcionou como uma escola. Então, quando a gente vê o cenário que existe hoje, de certa forma, a gente sabe que teve que acontecer aquilo lá atrás, da banda que sabia tocar um acorde. E você fala, mas está faltando corda na sua guitarra. Mas é a que eu tenho e vai ter que ser assim hoje. Se virava com o que tinha. Mas a coisa acontecia e foi muito bom, assim, muitas pessoas falando bem e tal. E aí, com Vozes do Rock, a gente já estava no advento do CD, né? Então a gente conseguiu fazer 3 CDs com Vozes do Rock. Foram 15 bandas em cada CD, 45 bandas, né, participaram, bandas locais. Então eu acho que é todo um legado para a história da música que está por aí. O pessoal pode procurar no YouTube para conhecer, enfim, nos buscadores de internet. E depois do Vozes do Rock, né, também uma coisa que foi legal que aconteceu no Vozes, a gente começou a fazer muito show, tanto aqui como fora, algumas cidades do interior, litoral. Para você ter uma ideia, a gente fez 2 edições no Cobras Eixos,
E essas 2 edições tinham 30 bandas por dia. Então é uma coisa que Todas começava locais, às 4 horas da Télio? manhã, às 4 horas da tarde e virava até 6 horas da manhã, com pista de skate, isso nos anos 90. Com pista de skate, obstáculos, era uma loucura doida e a gente tinha poucos recursos, então era um palco só. Então assim, você tirava o cara, puxava com o alçapão, já colocava o outro e, meu, hey ho, let's go. E muito divertido, mas assim, acho que foi um feito naquela época você conseguir Sim. pôr 30 bandas num dia. Eu acho que talvez isso até, né, seria uma referência de talvez um evento que tocou mais banda num lugar só, né? Sem dúvida. E foi bem bacana. Aí passou o tempo, algumas coisas mudaram na cidade e aí veio essa coisa do Céu Art Club, né, do coletivo Céu Art Club, que é para ocupar os espaços dos céus que a gente tem, né? Inclusive a gente não conseguiu fazer em Osasco ainda, mas em São Paulo a gente já fez em alguns. Então é um projeto onde as bandas participam também. Esse coletivo Art Club. Exatamente. E o coletivo Rock e Meio Ambiente? Então, o Rock Meio ele partiu daquela necessidade assim, da gente ter espaço para tocar e a gente achar um motivo que viabilizasse. E a gente falou, pô, por que não juntar música, que é legal, essa coisa de toques de sustentabilidade, campanhas, envolver ONGs, né? E aí a gente começou com o apoio da Secretaria de Meio Ambiente de Osasco a fazer na cidade de Osasco. Então a gente acorreu todos os parques e a gente acaba fazendo um parque uma vez por ano. Ele tem uma temporada, né? E quando tem a temporada a gente consegue contemplar todos os parques da cidade, né? Perfeito. E o ano passado a gente conseguiu até algumas praças, assim. Então é uma coisa legal, porque se você parar e falar, meu, vamos falar de sustentabilidade, no que você faz, as pessoas acham um termo meio chato. Apesar que com a crise hídrica todo mundo ficou mais esperto, Acabou, né? Mas com a música não, você está tocando, de repente, enquanto está mudando a banda, você começa a dar uns toques, fala, olha, descarte inadequado de pilha, vamos fazer isso, o seu óleo de cozinha você faz, às vezes distribui mudas de plantas. E curioso é que às vezes as pessoas nos procuram e falam, pô, você me falou uma coisa que acendeu uma luz, eu estou ficando esperto, estou multiplicando. Tá então vendo? sementinhas, A né? mensagem foi Exatamente. encaminhada. Bom, a gente vai para um breve intervalo e a gente finaliza com a música do Hélio. Até já. Bacana. Essa noite eu me sinto tão sozinho, tão distante, tão carente de você, meu amor. Essa noite eu vejo tudo sob um prisma diferente. Faltam cores, faltam formas, falta você. Essa noite eu só queria teu sorriso mais sincero, só queria te fazer mais feliz. O estado de São Paulo tem o maior efetivo policial do Brasil. São quase 120 mil policiais de olho na nossa segurança. Mas se aos olhos desses 120 mil policiais se juntarem os olhos de 43 milhões de habitantes do estado, vai dar para ver muito mais. Se você viu coisas que a polícia ainda não viu, denuncie por telefone ou agora também pela internet. O sigilo é absoluto. Isso é São Paulo contra o crime. Governo do Estado de São Paulo. A gente sempre quer o melhor para os nossos filhos e para que eles aprendam a se superar e a vibrar com novas conquistas. O governo federal, com o programa Atleta na Escola, está apoiando competições nas escolas com a participação de estudantes do Brasil inteiro. Diretores, inscrevam suas escolas e você, aluno, participe das competições. Acesse atletanaescola.mec.gov.br e saiba mais. Educação básica de qualidade. Nossos filhos crescem com o Brasil. Ministério da Educação, Governo Federal. Além de muito carinho, o leite materno oferece tudo o que o bebê precisa para crescer forte e sadio. Dê apenas o seu leite até os 6 meses. Depois dê também outros alimentos saudáveis. Mas continue amamentando até os 2 anos ou mais. A amamentação ajudou a reduzir a mortalidade infantil pela metade. Amamente e alimente o futuro com mais saúde para seus filhos e para todo o Brasil.
Sala de Visitas está de volta. A gente está aqui com o Télio Romagnolo, que é um veterano, um ícone da cena rock aqui da cidade de Osasco. E a gente falava, né, Télio, dos projetos aí que você construiu na cena cultural de Osasco. A gente falou sobre Vozes do Rock, o coletivo Rock Meio Ambiente, o atual também coletivo Art Club que você levou para São Paulo. Mas voltando a falar do meio ambiente, que a gente achou super interessante, vocês levam música e, ao mesmo tempo, a conscientização, dão alguns toques tal, de meio ambiente. Como é que vocês fazem? Exatamente, a gente tenta engajar a sociedade nas possibilidades de a gente ter uma vida melhor adiante, né? Então, a gente, durante o intervalo dos shows, a gente tem campanhas, tem dicas do que fazer, exemplo, não descartar pilha em qualquer lugar, pilhas, baterias, celulares, consumo consciente, né? A gente está na época do Natal agora. Então, às vezes, você vai comprar um presente para alguém, poxa, essa pessoa vai usar esse presente um dia, de repente dá uma coisa mais simples, ou um doce que a pessoa vai comer e não vai gerar um resíduo. Agora, eu já ganhei muito, todo mundo ganha presentes, claro, né? Enfim, e a gente às vezes vai guardando num cantinho. E eu acho que assim, a gente vai fazendo a nossa parte, né? Essa coisa de economia de água, agora virou moda até por conta da crise hídrica e tudo mais, né? Mas assim, são pequenas dicas que fazem uma diferença. As pessoas saem comentando e vira e mexe a gente encontra pessoas que falam, poxa, eu comecei a fazer aquilo e estou sentindo uma super diferença, tenho multiplicado no meu trabalho, na minha comunidade. As pessoas no começo falam, pô, você é chato, fica pegando no pé por causa da água que está pingando, mas não é uma realidade, né? Hoje a gente, né, muitos dos conselhos que os nossos pais davam, né, olha, fecha a torneira, olha, faz aquilo, e que a gente reclamava, hoje a gente é obrigado a fazer. Isso é muito, muito bacana. Agora, o Télio, seu trabalho atual é com a banda Télio and Some Old Friends, é isso? Isso mesmo. Como que é esse projeto? Quando é que ele surgiu? Então, desde 2005, antes disso eu já tinha tocado com várias bandas, vários projetos, né? Mas a partir de 2005 eu senti essa necessidade de dar uma continuidade para o meu trabalho. Porque sempre que a banda estava ficando bacana, a gente estava conseguindo coisas legais, uma pessoa tinha que sair, outra Deus levava, a gente brinca, não que morria, mas queria ir tocar na igreja, sabe, aquelas coisas, né? Essa eu nunca tinha ouvido. Da música gospel, né, que cresceu muito nos últimos anos, assim. E a gente estava até brincando, uma banda é como se fosse um casamento, mas geralmente a 4, a 3, né? E aí vem aquela história, o cara, poxa, mas eu não te amo mais, então eu vou sair da banda. Aí vem o outro e fala assim, o problema não é você, sou eu, mas eu preciso sair da banda. E aí a banda, né, às vezes está num pique legal, começa do zero de novo, entram outros músicos. E fazendo esse trabalho solo, como eu disse, desde 2005, eu gravo todos os instrumentos, porque eu trabalho com produção, estúdio. Sim. E acabo tendo uma linearidade, né? Então o primeiro disco foi de um jeito, o segundo já foi um aprimoramento, o terceiro, e agora a gente está finalizando o quarto já. Então uma coisa assim, como eu tenho isso de fazer música para o resto da vida, tem que ser uma coisa que cada vez fique melhor. Não dá para ficar que nem no joguinho, né? Volte 2 casas, pô, volte do início. É uma coisa que tem que ter continuidade de onde está, né? Agora, o que a gente não entende, a gente que não tem banda, né, Télio? Uhum. Eu recebi, claro, o Sala de Visitas, ele recebe muito aqui as bandas, a nossa ideia é mostrar o cenário cultural, enfim, os destaques aí da nossa cidade. A gente recebeu Nagueta, a gente recebeu várias bandas. Ponto de Fuga, eu assisti. Ponto de Fuga, né? Aliás, um abraço para os meninos do Ponto de Fuga, do Nagueta. Super gente boa. E assim, o mesmo discurso, o mesmo discurso do Télio é o mesmo discurso do pessoal das outras bandas. Uhum. Por que acontece muito isso de migrar para uma outra, de sair? O que acontece? Não rola mais o clima? Eu acho que a música tem aquela história assim, de sensibilidade à flor da pele. Então a pessoa tem que estar, com perdão da expressão, com muito desejo de estar ali com aquelas pessoas naquele momento fazendo aquele som. De repente, por uma razão ou outra, já não existe mais essa magia. É o que eu brinquei com a coisa do casamento, relacionamento. Banda é meio isso. Não tem mais link, não tem mais química. E aí o cara vai procurar fazer outro projeto. E também tem uma outra coisa que acontece. Às vezes o cara fala, poxa, mas eu não tenho espaço, eu quero tocar uma música minha, que eu fiz para a menina que me deixou. Mas às vezes não tem a ver com a banda, né? Sei. Como ele não tem espaço, ele prefere migrar, levar para outro quintal, para outro estúdio, né? Para outros parceiros. Mas é uma acontece pena, né? com as grandes e bandas famosas, enfim, né? Que a gente fala, pô, os caras são bons e não se fazer o quê?
Faz parte. Agora, Télio, no auge aí da fita demo, né, que as bandas gravavam nos anos 90, aí depois passou para o CD dos anos 2000, e agora a hospedagem das músicas na internet, mais especificamente aí na nuvem, que é o termo que as pessoas usam, né? O que você acha que é legal e o que não é legal com esses compartilhamentos aí na internet, esses compartilhamentos excessivos, né? Hoje qualquer um grava, qualquer um faz e acontece e já compartilha assim, na questão de segundos, né? Com isso, a divulgação de boas bandas é inevitável, mas também a de péssimas bandas também. A tecnologia tem uma coisa que assim ajuda, mas atrapalha. Então, assim, imagina você ficar um dia sem celular, sem internet. Você chegar na tua casa, não tem Wi-Fi, não tem internet, não tem como... O pessoal fica doido, porque é um vício já, né? Tanto que tem gente que já tem tratamentos psicológicos para se... acaba virando uma patologia. E assim, quando eu comecei a trabalhar com música, era aquela coisa de fitas. Algumas edições eu cheguei a fazer na Gillette, que é uma coisa que você cortava a fita de rolo, juntava no olho e ficavam boas, mas era uma coisa super difícil. E aí o que acontece? As pessoas tinham que ser mais dedicados à coisa da música, à construção da música, ao ensaio da música, né? E porque assim, próprio disco Beatles, eles gravaram muitas coisas em 4 pistas, os primeiros discos, né? Eu também cheguei a trabalhar com porta-estúdio. O que significa isso de 4 pistas? Então, quando veio o advento das 4 pistas, você não tinha mais 2, que era gravando todo mundo tocando junto. Então eu poderia gravar a bateria e fazer uns takes, por exemplo, gravar um baixo separado, uma guitarra, depois colocar as vozes tudo num outro canal. Então te possibilitava na mixagem trabalhar e na captação também melhorar isso, sabe? Assim, de dar não, vamos fazer mais entonação. Ao vivo, assim, tem que ser valendo. Se errou... Acabou. Vamos que vamos. Então teve essas mudanças. Quando veio o CD, poxa, um som definido, maravilhoso, não sei o quê. Mas muita gente já foi contrário. Falou, poxa, mas não tem a mesma pegada do vinil, que você ouve aquele som encorpado e tal. Mas enfim, era a tecnologia avançando, né? Com isso veio a pirataria. E aí a indústria fonográfica teve que mudar. Aquela coisa de ganhar milhões já não existia mais. Ela ganhava pouco e ainda ia alguém lá e copiava o CD recém-lançado e ela deixava de ganhar. Enfim, muito artista perdeu dinheiro e mudou. E essa coisa da nuvem mais ainda. Eu vou te dar um exemplo. Eu acho que isso é até legal para as bandas que tocam. Eu recebo assim 10, 12 CDs de artistas, sei lá, por semana. Tudo isso, porque assim, a gente sempre encontra alguém que te dá um disco, não sei o quê. Sim. Eu tenho uma coleção enorme, mas 80% desses discos nem foram abertos. Porque hoje em dia, é o que você falou, está tudo em nuvem. Então, assim, é mais fácil para mim entrar na internet, baixar ou ouvir pelo meu celular do que ir lá e pegar o disco. Mas o que é legal é que todos os discos são autografados. Então, assim... Claro. Mas eu penso assim, que para o público, você tem que se valer dessas coisas das mídias digitais, de redes sociais, é muito mais fácil. Porém, aquela história do funil ser mais estreito, então tem muito mais produção. Antes o cara falava, você viu, sei lá, o Led Zeppelin fez um videoclipe, poxa, vamos assistir, todo mundo ia atrás. Hoje, o MC fulaninho, ele pega o celular e faz um vídeo de selfie e tem mais visualização que o cara que gastou 2 milhões de reais para fazer um clipe elaboradíssimo e tal. Então é um mundo louco e de possibilidades, né? Então, assim, ajudou, mas eu acho que atrapalha, né? As pessoas têm menos tempo para ensaiar, menos tempo para estudar, menos tempo para se reunir. Tem muita gente que, entre aspas, ensaia à distância. Fala, olha, eu vou te mandar um trecho da música, você ouve. Nossa, que famosos loucura. Fazem isso. E você, no dia do show, se encontram. É doido isso, né? Meio frio até. É frio, exatamente. Vira... Mas é uma coisa dos tempos modernos exigem, né? Já viu aquela coisa que, independente da área que você trabalha, o cara chega e pensa que ele vai ser atendido como se fosse numa rede que vende esfirra ou numa pizzaria. Ele fala, poxa, mas demora para fazer isso? Poxa, a gente está falando de arte, de música, né? Eu tenho alguns jobs de publicidade que os caras mandam e o cara quer que você faça de um dia para o outro. Assim, eu falo, poxa, é uma coisa que... Não é pastelaria, com amigo, o tempo, né? você até adquire uma certa frieza de fazer, mas assim, se você tiver um tempo maior, as coisas... né, podem ser mais elaboradas. Eu acho que como em tudo na vida também, né, Exatamente. Tudo que você se dedica mais, você tem um pouco mais de tempo, você faz com mais qualidade. Sem dúvida, com certeza. Agora, resumidamente, Télio,
Como que uma banda independente pode fazer sucesso nos dias de hoje? Ou seja, isso pode ser rápido, na mesma velocidade da internet? Então, eu acho que o grande fator que não mudou ao longo de todo esse tempo é sorte. Então, assim, estar na hora certa, no lugar certo, conhecer as pessoas certas. A sua história, de alguma forma, está escrito que você vai fazer sucesso. Porque assim, eu conheço músicos que são fantásticos, que gringos elogiam, a pessoa vem de fora e fala, mas esse cara é muito bom, e assim, o cara não consegue viver de música. Ele é paupérrimo, às vezes o cara morre, e fala, pô, esse cara morreu, a gente nem ficou sabendo. E tem músicos que são, não vou dizer medíocres, cada um tem a sua veia artística e tal, mas é uma música mais simples, é pouco elaborada, e chega na grande massa, chega para todo mundo, né? Então, eu acho que tem essa coisa da sorte, da história do cara ser brilhar, né? Acho que é um pouquinho de cada coisa. Exatamente. E também o fator sorte. Mas, por outro lado, é uma coisa assim, é uma faísca, né? Então, por exemplo, eu tenho vários amigos assim que se deram muito bem, as coisas aconteceram numa proporção gigantesca, mas foram coisas assim que não foram tão... Às vezes tem gente que trabalha muito para que isso aconteça, e pessoas que não trabalham, de repente, assim, a faísca aconteceu e ele estourou, aconteceu. Ou seja, sorte, né? Sorte, exatamente. Então vamos tocar para ver se você tem mais sorte ainda, então, Télio. Vamos lá. I'm made of stone, you'd stop my head. You share my days and enchant my humor. I believe in your eyes, in the power of truth. I smoke a cigarette and thinking suicide. Alô? Ninguém faz isso. Então, por que fazer isso? Trânsito sem celular. Atenda a esse chamado. Seja você a mudança no trânsito. Eu não sei o que minha filha vai ser quando crescer, mas eu dou o melhor alimento do mundo para ela chegar lá. O leite materno previne doenças, reduz a mortalidade infantil e tem tudo que o bebê precisa. Amamente seu filho por 2 anos ou mais e nos 6 primeiros meses dê somente leite materno. Assim, ele vai crescer forte e saudável para ser quem quiser. Mãe, quero ser astronauta. Tá no caminho certo, filho. Ele mamou que nem ela. Amamentação, um ganho para a vida toda. Na última década, os transplantes de órgãos cresceram 84%. As cirurgias cresceram 619%. E os atendimentos de urgência cresceram 627%. As doações de sangue precisam acompanhar esse crescimento para atender a milhares de pessoas que dependem da sua solidariedade. Esse gesto está em suas mãos. Seja para quem for, seja um doador. Procure um Hemocentro mais próximo. Sala de Visitas está de volta. A gente está batendo um papo aqui com o Télio Romagnolo, falando muito sobre rock, sobre a cena rock cultural de Osasco. E por falar nisso, Télio, Osasco teve a Semana do Rock, teve o Oz Rock Fest no seu calendário e no mês de novembro agora, a Secretaria de Cultura de Osasco promoveu o primeiro Osasco Cultural, que em 2 dias trouxe aí, Télio, diversos artistas renomados para se apresentarem aí na cidade e além, claro, de dar espaço aí para os artistas locais. E foi um sucesso de público. Eu queria que você fizesse as suas considerações, eu sei que você participou do evento, e falasse um pouquinho sobre esse importante momento aí cultural da nossa cidade. Você, inclusive, comentou que 80% dos artistas eram aqui da região, né? Para valorizar, né, Télio? Uma super atitude, né? De valorizar a arte local, né? Claro. Então, assim, como artista, eu trabalho praticamente cerca de 30 anos na cidade, na região e tal. E a gente sempre teve essa dificuldade de estar junto, de o poder público chegar de forma mais incisiva, chegar junto com a gente mesmo e ajudar. Então, eu devo dizer assim que, nos últimos anos, essas coisas que estão vindo, assim, é a oportunidade para a gente dar um up e levar a cultura para um outro patamar, sabe? Assim, as bandas também, valorizar o trabalho, de profissionalizar mesmo. E recentemente a gente teve, acrescentando aí também, o Sesc, que veio para Osasco e agora já tem o projeto da unidade definitiva, até porque até então era uma provisória, mas com muitas atrações, shows, né?
E eu acho que, como eu falei, é um momento ímpar para a cidade, assim, onde as coisas estão começando a acontecer. Porém, é importante assim que todos os produtores, todos os músicos, todos os artistas vejam isso como assim possibilidades. Então, assim, vamos trabalhar um pouco mais, vamos caprichar um pouco mais no disco, vamos ensaiar um pouco mais, não vamos pensar em dar um gás na banda só quando a gente vai ter algum convite, alguma coisa. Então, assim, manter uma periodicidade do trabalho mesmo, que é né? Porque algumas pessoas acabam tocando por hobby, é uma coisa que, né? Mas eu percebo isso. A Semana do Rock foi um super evento, sabe? Assim, eu tive a oportunidade de participar na primeira edição, tocando. A gente tocou num dia assim que teve jogo da Copa do Mundo Brasil, então todo mundo estava numa outra vibe. Mas assim, terminou o jogo, as pessoas foram pro show. Então achei isso perfeito, né? E ser um projeto de lei, é uma coisa que não existe em todas as cidades, né? Então super bacana assim que os vereadores se preocuparam, né, em prestigiar, inclusive foi o Valdir Roque, o propositor da lei, né, em prestigiar essa atividade que, é essencial e um monte de gente, né, pode ser fonte geradora de renda, de trabalho, lógico, não só para os músicos, mas para a estrutura que é gerada em torno de estúdios, produtoras, enfim, roupas, acessórios, instrumentos musicais, tudo, né? Super bacana. Você citou o outro, Semana do Rock, o Oz Rock Fest também é um evento super bacana que aconteceu com bandas mais famosas. Inclusive, o Oz Rock Festival tem continuado. A gente teve há pouco tempo Velhas Virgens, a gente estava comentando nos bastidores, super show bacana. Né, eles tiveram 8 no final de semana aqui, simultâneo ao Osasco Cultural. Eles estavam até temerosos, porque falaram, a gente está trazendo num dia que tem tanto show de graça, mas eu acho que é isso, tem que acontecer as coisas simultaneamente, né? E trouxeram o 8, uma banda super legal do Fogácia, né? Que é um chefe renomado que faz música na hora vaga, aquela coisa que a gente começou das pessoas unirem música a outros projetos, né? E eles vão trazer Ratos do Porão dia 6 também, é um super... agora em dezembro, né? A data eu acho que é 6, não tenho certeza. Entendi. Então, assim, coisas acontecendo paralelo. Inclusive, esse próprio pessoal do Oz Rock, eles estão trabalhando num projeto que é o Coletivo Cultural Cidade do Rock. E é um coletivo para implementar a cena, para poder ajudar os produtores a se organizarem, as bandas, e poder trabalhar de uma forma bacana também a Semana do Rock de 2016, que já está sendo desenhada, já tem algumas coisas sendo trabalhadas. Entendi. Né? E o Osasco, sendo breve, né, que a gente acaba se esticando, o Osasco Cultural, sucesso absoluto. Eu tive a oportunidade de participar de um dos palcos, trabalhando na produção do evento. Com a minha empresa também a gente forneceu suporte de backline para as empresas que estavam, para algumas empresas, para uma das empresas que estava fazendo a sonorização do evento. E assim, a gente tinha um WhatsApp coletivo dos produtores, então a gente acompanhava o que estava acontecendo tempo a tempo em cada palco. E assim, foram quantos palcos? Muita gente, foram 13 palcos pela cidade, espalhados, né? E todos eles, assim, lógico que teve alguns momentos que você tinha um público, né, menor, mas assim, todos eles, na média, tiveram públicos significativos, né? Eu, por exemplo, estava no Céu Saramago e assim, de um determinado horário até a noite, enchia, esvaziava, né? Porque eram espetáculos de teatro, então tinha esse tempo de mudança, né, de cenário e tudo mais. Mas foi muito bacana, assim, todo mundo super empolgado que isso se torne assim uma coisa anual, né, que a gente possa incluir no calendário, que a gente continue tendo o aporte do Ministério da Cultura, né, que eles vejam com bons olhos os resultados dessa primeira edição. Mas assim, para a classe artística foi um super presente, sabe, né, dessa administração do Jorge Lapas, né, a gente tem que dar esse mérito porque a gente sabe que ele se empenhou muito para que esse projeto viesse. Também o Fábio Yamato, eu conheço eles, e sempre tinha esse comentário, a gente vai trazer, a gente vai conseguir, e eu acho assim que para eles foi a realização de um sonho também, poder contribuir para a classe artística aí, para a gente avançar um pouco mais. Né? Com certeza. Então, pessoal que tem banda, bora treinar, exatamente, como diz o Télio. Acho isso, vamos se preparar para poder competir, né? Com certeza. Porque até uma coisa que existe, isso a gente comenta, a cidade de Osasco está crescendo. Quem não se profissionalizar, virão outros e a concorrência vai aumentando, sem né? dúvida. Então, todo mundo aí correndo atrás. A gente sabe que os músicos têm coisas boas, mas assim, vamos cuidar dos detalhes. Sem dúvida. Então vamos ensaiar bastante, treinar bastante e aproveitar as oportunidades, bacana. Né? Télio, a gente está chegando aqui no fim do programa. Eu quero te agradecer muito, desejar bacana. muito sucesso. Agradeço o convite, TV Câmara. Imagina.
Sala de Visitas, Elza. Imagina. Bacana Eu que demais. agradeço. Você empenhado, contribui muito para a cena do rock, para a cena cultural aí da nossa cidade. Então, só tenho a agradecer e dizer que as portas do nosso programa estão sempre abertas, tanto para você quanto para todos aí que contribuem com a cultura da nossa cidade. Eu digo assim, em nome da galera roqueira, eu agradeço esse apoio, porque, na verdade, você até citou aí de coletivos, e todos esses projetos aconteceram da união mesmo. Então, assim, a gente se juntar, olha, a gente tem que rachar determinados custos, vamos juntar equipamentos, mas é uma coisa assim, nunca eu fiz sozinho, é importante registrar isso. Desde o começo é sempre um coletivo, e quando pinta esses convites a gente vira em rádio, mídia, TV, é pra gente sempre gratificante falar de uma categoria mesmo, de uma cena. Eu sou um dos caras da cena, mas a gente tem muita gente bacana, muita gente legal, gente que já foi como o Nivaldo, né? Eu sempre gosto de citar, porque eu acho que ele é um cara que de repente deu o primeiro passo para que as coisas chegassem onde estão hoje. Mas, assim, muita gente legal que participa e faz a coisa acontecer. E agradeço o espaço de vocês também. Imagina, Télio, está sempre aberto aqui. Bom, a gente chega ao fim de mais um programa. Continue, por gentileza, acompanhando a nossa programação. E a gente finaliza o Sala com mais música do Télio Romagnolo. Opa, valeu. Um abraço e até o próximo Sala de Visitas. Uma vida em comum, uma história e um lugar. Antes estavam aqui, ontem ela foi pra lá. E ele preferiu ficar, e ela não se iludir. Mas o ontem já é passado, e o amanhã ninguém vai se lembrar. Nem hoje nem amanhã, nem hoje nem amanhã, nem hoje nem amanhã, o hoje e o amanhã. Nas favelas, no Senado, sujeira pra todo lado. Ninguém respeita a Constituição, mas todos acreditam no futuro da nação.